Olá, mulheres! Mais uma vez eu aqui com vocês para mais um devocional do nosso Momento Mulher. Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindas mais um dia e que a palavra que eu vou ministrar hoje que possa falar o seu coração assim como primeiro fala com a gente, né? E para depois falar com vocês. Então, que da mesma forma que Deus ministrou a minha vida, que você seja ministrada também. A gente está num período ainda de jejum. Não sei quando esse vídeo vai ser publicado, mas provavelmente já vai ter acabado. E a gente fez esse propósito na igreja, a igreja toda, num período de jejum e oração de 52 dias, baseado no livro de Neemias. E aí o pastor Rodrigo e a pastora Débora, no começo do jejum, colocou como desafio, né, para a gente ler o livro de Neemias, junto com toda a igreja e tal. E aí, nos primeiros capítulos, Deus já me pegou ali, já trouxe uma ministração, e é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, se você tiver sua Bíblia aí, abre lá no livro de Neemias, a partir do capítulo 1. A gente vai transcorrer aqui até o capítulo 6, para eu falar sobre o tema que eu quero falar aqui hoje com vocês. Então vamos lá, Neemias, no capítulo 1. No capítulo 1, ali no versículo 3, Neemias recebe uma notícia. Ele descobre que os muros de Jerusalém foi derrubado, né? Os muros foram derrubados. E esse muro, o que o muro representa? Antigamente, as cidades eram cercadas por muros. Por quê? Para proteger dos inimigos. Então, Jerusalém, que já era uma cidade prometida, os muros foram destruídos pelo rei que estava na época. E aí, ali no capítulo 1, Neemias recebe essa notícia de que o muro da cidade dele, que era Jerusalém, tinha sido destruído. E aí, no capítulo 2, Neemias, ele é muito estratégico, o pastor Rodrigo até pregou um sermão sobre liderança em cima de Neemias, que é muito bom. Se você não viu, tem aí no nosso canal do YouTube, você pode assistir, ou nos podcasts também do P4Cast, dá para você ouvir. Então, Neemias, ele é muito estratégico, ele é um líder muito exemplar. E no capítulo 2, Neemias, ele bola uma estratégia e não conta nada para ninguém. Ele bola uma estratégia na cabeça dele, creio eu, que inspirada por Deus também, pelo Espírito Santo. Neemias bola uma estratégia, ele vai até o rei, e o dia que ele vai até o rei, a rainha também está junto com o rei. Eu achei esse detalhe muito importante, porque os dois estavam presentes, né? E não era sempre que a rainha estava. E aí Neemias vai até o rei e junto com a rainha e conta e fala para eles que o muro da cidade dele tinha sido destruído e que ele precisava ir lá para reconstruir o muro. E aí pediu uma ajuda ali para o rei, né, para mandar umas cartas e tal, para ele conseguir chegar até a cidade. E Neemias faz isso. E aí no versículo 17 do capítulo 2, leia lá comigo, no versículo 17 do capítulo 2 de Neemias. Fala assim: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, olha o plural, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Repara nesse venham que Neemias fala. Vamos reconstruir os muros. Então, assim, a partir do antes do versículo 17 aqui do capítulo 2, Neemias não tinha falado sobre a estratégia dele para ninguém. A única pessoa que sabia era o rei, foi para quem ele pediu ajuda para poder ir para Jerusalém se ele pudesse, porque ele trabalhava para o rei. Então, o único que sabia era o rei, em princípio. E aí, Neemias vai, ele passa pelos guardas, e aí, quando ele chega em Jerusalém, ele reúne os judeus, na palavra que um pouquinho antes vai falar, no versículo 16. Ele reúne os judeus, sacerdotes, nobres, oficiais e outros que iriam realizar aquela obra de reconstrução dos muros. Então, no versículo 17, ele fala: venham,
acho que ele já falou, né? Eu já bolei a estratégia, assim, a gente precisa reconstruir os muros e eu preciso de vocês. Então venha, vamos reconstruir os muros. E aí no verso 18, no versículo 18, eles respondem assim: também lhes contei, fala, né, Neemias, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha dito. E aí ele fala: e eles responderam: sim, vamos começar a construção. Então todas as pessoas que Neemias convocou falou sim, respondeu sim, vamos começar a construção. E aí depois eles falam aqui que eles se encheram de coragem. Ó, eles responderam sim, vamos começar a construção. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Então, Neemias, ele conquistou todo o povo, também colocou todo mundo no único propósito, que era o quê? Reconstruir os muros de Jerusalém. E aí, lá no capítulo 3, eu falo, Neemias, ele teve muita estratégia, foi muito inspirado por Deus mesmo. No capítulo 3, vai falar sobre a distribuição do trabalho. Olha como Neemias, ele é muito esperto. Ele distribuiu o trabalho para que o muro fosse reconstruído, para começar a obra. Então ele bolou a estratégia, vamos começar a reconstruir. Quem que vai fazer o quê? Ele reuniu o sumo sacerdote, que era o cara top na época, você imagina. Ele reuniu os sumos sacerdotes, os colegas do sumo sacerdote, os sacerdotes também da época, os levitas, homens diversos da cidade e os seus filhos. Então ele reuniu até as famílias de Jerusalém, governadores de vários pedaços ali de Jerusalém. Ele reuniu governadores, ourives, perfumistas, comerciantes e até tem uma aqui que fala que as filhas de um governador também ajudou. Então até as mulheres Neemias colocou para trabalhar nessa distribuição de tarefas para poder reconstruir o muro. Então, todo mundo foi envolvido. Cada um no seu lugar, cada um fez uma coisa. Você vai ver no capítulo 3, ele vai descrever cada um. Esse fez isso, esse fulano fez isso, esse rei que construiu essa porta. Então, se você pegar, às vezes a gente fala, nossa, mas por que tá tudo isso escrito na Bíblia? Eu vejo como isso é lindo, porque mostra a estratégia que Neemias teve e como ele distribuiu cada tarefa, envolveu todas as pessoas, né? Ele não fez nada sozinho. E aí no capítulo 4, olha que legal, no capítulo 4, no versículo 6, eu quero que vocês leiam comigo. Neemias, capítulo 4, desculpa, versículo 6. Nesse meio tempo, o que tinha acontecido? Depois que Neemias distribuiu as tarefas e todo mundo começou a trabalhar, nesse meio tempo, o que aconteceu? Levantou opositores, é claro. E aí aqui no capítulo 6 fala, no capítulo 4, no versículo 6, fala assim: nesse meio tempo em que já tinha levantado os opositores, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Isso foi o que me chamou a atenção, gente. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho, estava todo mundo no mesmo propósito. E lá no capítulo 6, no versículo 15, corre mais um pouquinho para frente. No capítulo 6, no versículo 15, vai falar que o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Então, o muro ficou pronto em 52 dias. A obra foi executada com a ajuda de Deus. Lá no capítulo 6, no versículo 16, deixa bem claro isso, que foi Deus que ajudou. Então, ele deixa bem claro lá no versículo 16 do capítulo 6. Essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Então, trazendo todo esse panorama do livro de Neemias até aqui o capítulo 6, de toda essa reconstrução, de como Neemias teve estratégia, o que eu queria falar hoje com vocês, rapidamente? Que ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, gente. Se faz sozinho,
não é grande. O pastor Rodrigo trouxe uma frase esses dias: quem faz as coisas sozinho não faz nada grande, porque ninguém faz nada sozinho. Então, coloca isso na sua cabeça, mulher. Mulher tem muito isso de ser centralizadora, mas coloca isso na sua cabeça e no seu coração de que ninguém faz nada sozinho. Tem um ditado africano que eu gosto muito e a gente sempre fala que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto, unindo forças, a gente vai muito mais longe. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Neemias, ele bolou um plano, ele contou depois para o povo tudo que ele tinha se planejado, que ele queria reconstruir o muro. E todos fizeram o quê? Abraçaram a ideia de Neemias. E aí o povo todo se uniu num único propósito. Você acha que Neemias ia construir um muro sozinho? Ele lá, pedra por pedra, vai lá. Talvez ele até conseguiria, mas não em 52 dias. Então, em 52 dias, com o povo todo unido, ele conseguiu ir muito mais longe. Em 52 dias, ele reergueu os muros de Jerusalém. E isso é maravilhoso. Né? Ninguém faz nada sozinho. E a gente tem um exemplo do próprio Deus, que aqui deixa muito claro que Deus podia fazer tudo sozinho. Claro, Deus é Deus. A gente não limita Deus. Deus pode fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser. Ele é o Todo-Poderoso. Então, Deus poderia reconstruir aquele muro muito rápido, assim, ó, no piscar de olhos. Ele criou o universo, ele disse: haja luz e houve luz. O que seria um murinho para ele de uma cidade? Então, Deus podia fazer tudo sozinho? Podia, claro. Mas o que Deus fez? Ele deu a oportunidade de Neemias e o povo participar da reconstrução dos muros de Jerusalém. E isso tem um significado muito forte na Bíblia, essa reconstrução dos muros de Jerusalém, que é uma aula mais teológica, mas eu não quero me atentar a isso aqui. Mas Deus podia fazer tudo sozinho, mas ele também quis envolver o povo, ele quis envolver Neemias. Então, olha como se o próprio Deus está ensinando que ninguém faz nada sozinho, mesmo ele tendo poder, por que a gente às vezes quer caminhar sozinho? Por que às vezes a gente está passando por uma dificuldade, a gente quer ficar sozinho? Não, eu me resolvo aqui, eu tô bem. Não tá, a gente precisa de ajuda. É claro que a gente não pode abrir a nossa vida, as nossas dificuldades para qualquer um. Tem que ser alguém com maturidade, alguém que vai te instruir em cima da palavra, sabe? Mas procura, né? Ainda há remanescentes fiéis aqui nessa terra. E eu tenho certeza que você vai encontrar, então não caminha sozinha. Ninguém faz nada sozinha. Não seja orgulhosa, né? Quando você quer caminhar sozinha, isso é orgulho. Não seja orgulhosa. Eu creio muito que o orgulho é um pecado. Então, não seja orgulhosa, sabe? Não desobedeça ao Senhor porque você está querendo caminhar sozinha. Então, peça ajuda se você tem passado dificuldade nas suas emoções, na sua alma, no seu espírito. Procure ajuda. Nem que seja um psicólogo, um psiquiatra, um pastor, um amigo, um conselheiro, mas procure ajuda. Com certeza vai, às vezes, ampliar sua mente e enxergar coisas que você não tem enxergado. Para realizar qualquer coisa, às vezes, eu tenho um projeto, tenho pensado em fazer isso, igual quando a gente começou o Momento Mulher aqui no YouTube. Se ficasse só na minha cabeça, ou só na cabeça da pastora Débora, ou só na cabeça da Paloma, e aí? Mas não, a gente uniu forças e nós três aqui temos trazido essas coisas para vocês, né? Devocionais, entrevistas, testemunhos que inspiram. Dá para fazer sozinho? Dá, mas aí eu também precisava do Júlio, que é o nosso câmera aqui, ó, que faz tudo pela gente. Então, eu poderia fazer sozinha? Poderia, claro, né? Eu creio que eu tenho capacidade para isso. Mas e aí? E aí eu não envolvo as outras pessoas, o processo demoraria muito mais, tem pessoas mais capacitadas que eu, então a gente tem que deixar o nosso orgulho e fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Às vezes a gente para o processo por questão de orgulho. Então, engula o seu orgulho e procure ajuda. Lembre-se, ninguém faz nada sozinho. Filhos, meu Deus do céu. Olha, se tem uma coisa que as mulheradas quer caminhar sozinha é quando tem filho. Meu Deus. Ah, não, porque eu não quero ouvir opinião de fulana, eu não quero ouvir opinião da sogra, eu não quero ouvir opinião da minha mãe, eu não quero ouvir opinião de ninguém. Então, deixa eu aqui sofrendo sozinha que eu vou dar conta.
Dá conta? Dá, mas vai ser muito mais sofrido. Eu sei que muitas mulheres não têm uma rede de apoio, né? Não tem uma sogra, não tem uma mãe, não tem uma tia, né? Um parente próximo que está ali para ajudar na criação dos filhos, nos afazeres mesmo, né? Quando uma criança vem para casa, é tudo muito intenso, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e 11 meses, ela vai completar, e eu sei que, meu, se eu não tivesse minha sogra, minha mãe, glória a Deus que eu tenho elas, eu sempre falo para as meninas, mas se eu não tivesse, eu ia ter que buscar outra, uma amiga, sabe, uma vizinha, não importa, porque a gente fica cansada, fica, mas a gente precisa de ajuda. Então, mulher, não caminha sozinha, tá? Não, você não precisa passar pelas coisas sozinha. Abra o seu coração, não seja orgulhosa. No casamento, nas amizades, enfim, todas as áreas da nossa vida. Tem coisa que a gente não precisa sofrer sozinho. Se a gente sofre, a gente retarda um processo, a gente não precisa, não precisa. O próprio Deus nos deu aqui, ó, na palavra de Neemias e em outras tantas da Bíblia, né? Deus mostrando em Gênesis, por exemplo, que ele criou o homem e a mulher para relacionamento e o próprio Deus se relacionava com eles. Então não é para ninguém caminhar sozinho, não é para ninguém ficar sozinho. Então que isso entre no seu coração de uma forma tremenda, mulher, que você possa realmente buscar ajuda quando necessário, ter alguém para conversar quando necessário e guarda isso no seu coração, que ninguém faz nada sozinho. Se faz, não vai ser algo grande, né? Então, guarda isso mesmo na sua mente, no seu coração, para que essas palavras possam se tornar verdade para você. Amém? Obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Curta esse vídeo, deixa seu comentário se você gostou dessa ministração, compartilha com quem você ouvindo, Deus colocou na sua cabeça, você lembrou, compartilha essa mensagem para que outras mulheres sejam abençoadas e para que juntas a gente venha caminhar muito mais longe. Amém? Beijo para vocês, fiquem com Deus.